A igreja não tem poder nenhum de ligar e de desligar. Esse é papo que no meio chamado evangélico apareceu da década de 60 para cá, com o início da teologia da prosperidade, com a confissão positiva, com o surgimento da unção apostolar. Pegaram um monte de gente, que tinha muita gente com eles, e aí ungiram essas pessoas apóstolos. Aqui no Brasil já houve os 12 apóstolos do Brasil, na década de 90. Brigaram tanto entre eles. E eu recebi aqui os calhamaços que me mandam, eu não sei nem porquê, mas parece que eu sou a ABIN evangélica. Não peço nada, não estou investigando nada, perguntando nada, mas recebo tudo. Provas, documentações, é um monte de coisas. E eu vi aquela coisa horrível, aqueles supostos apóstolos do Brasil. Cadê eles? Você ouve falar nos apóstolos do Brasil? Sumiram, evaporaram, assim como do vapor vieram, ao vapor voltaram. Ficaram só essas nomenclaturas de Araque, apóstolo fulano, apóstolo Beltrano, tudo de Araque, apóstolos de nada. Não tem mensagem especial nenhuma de Deus para levar para povo nenhum da terra. O apóstolo, a palavra apóstolo, significa, semelhantemente ao anjo, o mensageiro, o representante que fala por quem o designou. E aí, nesse sentido, nós tivemos apenas os apóstolos que tivemos no Novo Testamento. Depois disso, houve pessoas, especialmente no primeiro século, que foram consideradas apóstolas por uma outra razão, porque elas levaram a palavra do Evangelho para lugares aonde antes o Evangelho nunca tinha chegado. E aí, por exemplo, você tem pessoas que foram designadas, ainda no ambiente do Novo Testamento, como apóstolos e apóstolas. Gente como Priscila, Áquila, você lê especialmente aqui em Romanos 16, aqueles que Paulo chama de apóstolos e não fazem parte, não figuram no protagonismo dos apóstolos, assim considerados como aqueles que receberam o mandato de falar em nome de Cristo, completando o significado das interpretações do que Jesus tinha falado nos evangelhos, e eles supostamente tinham andado desde o início, por isso podiam pelo menos repetir as informações com idoneidade para as gerações seguintes. Esses eram os apóstolos. Hoje em dia, o apóstolo é o Novo Testamento. O Novo Testamento carrega o que Jesus ensinou, fez, mandou, encarnou, gestuou. E o apóstolo é Jesus. Como diz o escritor de Hebreus, ele é o bispo e o apóstolo das nossas almas. Como também ele é chamado de o guia das nossas almas. Traduzido para outras línguas seria o guru, o mestre, o rabino do nosso ser, só que de uma maneira absoluta, total. Ele é o apóstolo. Dele é a palavra, dele é a mensagem. E os que, enquanto a gente não tinha o registro feito aqui, nós contávamos exclusivamente com a memória daqueles 12 apóstolos e de Paulo, que não conviveu com Jesus, mas foi quem melhor do que os apóstolos entendeu o Evangelho e o aplicou aos seus dias de maneira incomparavelmente superior a qualquer outro apóstolo. Então, apóstolo
no estrito senso da palavra, segundo os próprios apóstolos originais, eram aqueles que tinham andado com Jesus desde o princípio, ou então aqueles de uma segunda geração que tinham ouvido praticamente ainda de primeira mão. Mas logo depois, a utilização desse termo, apóstolo, parou de existir, exceto depois de Constantino, no IV século, na Igreja Católica Romana, quando o Papa foi considerado apóstolo e Constantino foi designado pelo cristianismo que tinha acabado de ser formado, essa hidra de muitas cabeças que está presente até hoje, que você chamou de igreja, foi chamado de o 13º apóstolo, num estelionato apostolar absoluto. Então, os apóstolos é que tinham recebido, você veja que quando Jesus falou isso, foi logo na ressurreição, quando ele ressuscita de entre os mortos, ele entra no lugar onde eles estavam reunidos com as portas e janelas fechadas, é o que diz o Evangelho de João, e ele veio e soprou sobre eles. E disse: recebei o Espírito Santo. Aquilo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Aí, dos anos 60 para cá, no século XX, esses grandes deturpadores do significado original do Evangelho inventaram essa geração de apóstolos. Chegou um tempo que tinha mais apóstolo do que crente, para todos os lados. E uns apóstolos mais fajutos do que os camelôs das praças públicas, carregando esse termo e essa expressão sem nenhuma propriedade. Todos esses que estão aí, eu digo, e se vocês quisessem, eu diria os nomes de todos eles, é que eu não estou aqui para ficar provocando gente com pessoalizações. São todos esdrúxulos e fajutas. Não são apóstolos de nada. Apóstolos de quê? Da marcha para Jesus com revólverzinho? Apóstolos de quê? Do reino de Deus é que não é. Ligando o quê? Tudo que eles ligam se desliga. Tudo que eles desligam se liga. Olha só a contradição. Eles vivem desligando gente porque eles não gostam delas, porque elas têm hábitos e costumes diferentes, porque elas têm comportamento que eles desaprovam, porque elas têm identificação de gênero que eles abominam, que eles infernizam. Então, toda hora eles estão desligando pessoas assim, ou gente que deixa de ir ao culto deles, que deixa de dar dinheiro para eles. Aí eles dizem: olha, cuidado, porque eu vou retirar a minha cobertura apostólica de você. E se eu retirar, você vai ficar sozinho. Aí o cara fica com medo, faz tudo o que esse falso apóstolo manda, como Paulo chama, segundo aos Coríntios, falsos apóstolos. Ele repete isso várias vezes, que estava cheio já nos dias dele de falsos apóstolos, mentirosos, pregando outro evangelho. Se era assim no primeiro século, imagina nos dias de confusão babelística. Isso é uma Babel de igreja que a gente tem. Poder de ligar nada, de desligar nada. Eles não conseguem nem ligar a esposa deles, nem os filhos deles. Não podem nada, isso é tudo mentira para enganar você, meu amigo Marcos Belo, não é isso? Isso. Só para causar essa impressão num rapaz tão inteligente, bonito como você, mas que ficou com esse grilo na cabeça: vão me desligar. Eles não têm poder nenhum.